Bom, a gente já sabe que no fundo do oceano existem coisas que não deveriam estar lá, ou talvez até deveriam. E elas, mesmo depois de muito tempo, foram encontradas. Não são teorias, não são histórias, são registros reais. Sons captados a quilômetros de profundidade que ninguém conseguiu explicar. Estruturas no fundo do mar que desafiam qualquer lógica geológica. E formas de vida que quebram o que a ciência considera impossível. 5 registros que a ciência levou a sério. Mas antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta. O que todos esses casos têm em comum? Guarda essa pergunta. A resposta só vai aparecer no final. E quando aparecer, vai mudar a forma como você olha o oceano. Mais de 70% do planeta é coberto por água. E mais de 80% do que está lá embaixo nunca foi explorado diretamente. Hoje eu vou te mostrar o que foi encontrado no pouco que a gente já conseguiu ver. No Oceano Pacífico existe um ponto tão isolado que é considerado o lugar mais distante de qualquer terra firme do planeta. Esse lugar é chamado de Ponto Nemo. Talvez você já até ouviu falar. Ali você está mais longe de outro ser humano do que qualquer astronauta em uma estação espacial internacional. Óbvio que, em certos momentos, em órbita. Um vazio absoluto, sem rotas comuns, sem embarcações por perto. E foi exatamente ali que algo estranho aconteceu em 1997. Sensores subaquáticos registraram um som extremamente poderoso vindo das profundezas. Não era um ruído qualquer, era um sinal tão intenso que foi detectado a milhares de quilômetros de distância. E ninguém soube explicar de imediato. O som recebeu um nome simples, bloop. Mas o nome, óbvio que não resolveu o problema, porque o padrão acústico daquele sinal não se encaixava em terremoto, não correspondia à atividade vulcânica, e também não lembrava nenhum animal conhecido na época. Essa foi a parte que mais incomodou os pesquisadores. A assinatura do som sugeria algo orgânico, algo vivo e possivelmente gigantesco. Mais tarde, a explicação mais aceita passou a ser que o som de grandes massas de gelo teriam se rompido. Mas o desconforto nunca desapareceu completamente, porque mesmo com a hipótese oficial, o caso ficou marcado com um registro que parece fechado no papel, mas não na cabeça de quem olha para ele com atenção. No lugar mais isolado do planeta, alguma coisa fez um som tão estranho que até hoje ainda carrega dúvida. Mas o que acontece quando o mistério não é um som, mas é uma estrutura? Existe outro ponto no fundo do oceano onde as formações rochosas parecem organizadas demais para serem resultado do acaso. Ele fica próximo à ilha de Yonaguni, no Japão, a dezenas de metros de profundidade. E quando foi observado pela primeira vez, a reação não foi de descoberta, foi de estranhamento, porque o que aparece ali são blocos maciços de pedra, com superfícies planas, linhas retas, ângulos bem definidos. Nada aleatório. Elementos que simplesmente não são comuns em formações naturais desse tipo, porque a natureza é aleatória. A estrutura descoberta ficou conhecida como Monumento de Yonaguni. De um lado, pesquisadores defendem a origem totalmente natural, que, de fato, foi uma coincidência e aqueles blocos vieram de forma maciça e retas, já que a região tem padrões que podem indicar isso. Mas essa explicação não resolve tudo, porque algumas áreas apresentam uma repetição geométrica, alinhadas, que parece organizada demais, quase padronizada. Há partes que lembram plataformas amplas, outras que se parecem com degraus, segmentos que sugerem alinhamento deliberado. Não é uma prova de construção, óbvio, mas também não é uma formação simples. E é exatamente isso que mantém o caso aberto, porque quanto mais se observa, mais difícil fica afirmar com total certeza que aquilo é só coincidência geológica.
Talvez a pergunta mais importante não seja o que aquilo é, mas quantas outras estruturas no fundo do oceano ainda não foram observadas com atenção suficiente para levantar essa mesma dúvida. E se o mistério não estiver nas rochas, mas nos animais que vivem onde a luz não chega? Existe um lugar no fundo do oceano que cresce além de qualquer proporção normal. Não é teoria, isso é observado. Lulas com mais de 10 metros de comprimento, olhos maiores do que uma bola de futebol, tentáculos capazes de capturar presas no escuro absoluto. Crustáceos do tamanho de um cachorro médio, vivendo a milhares de metros de profundidade. Esse fenômeno tem um nome: gigantismo abissal. Em grandes profundidades, algumas espécies simplesmente crescem muito mais do que na superfície. Muito mais. E a explicação ainda não é totalmente clara. Hipóteses falam sobre pressão, temperatura, escassez de alimento e metabolismo extremamente lento. Mas nenhuma explica tudo. É um mistério. Porque quanto mais fundo a gente vai, menos a gente sabe e mais essas anomalias desconhecidas aparecem. O limite do tamanho talvez não seja o mesmo lá embaixo. E se isso já acontece com o que a gente encontrou, a pergunta não é mais se existem coisas maiores. É o quanto maiores elas podem ser. Em um ambiente que a gente mal conseguiu explorar. Mas tem algo ainda mais perturbador do que o que cresce lá embaixo. E é o que está desaparecendo. Existem regiões no oceano onde a vida simplesmente deixa de existir. Não é profundidade. É falta de oxigênio. Essas áreas são chamadas de zonas mortas. E o nome é literal. Peixes não ficam, plantas não crescem, nada nasce. E nada foge. É um silêncio biológico, como se o oceano parasse de respirar. Hoje existem centenas dessas regiões no planeta. No Golfo do México, existe uma zona morta que, em certos períodos, chega ao tamanho de países inteiros. A água está lá, a luz ainda entra, mas a vida, não. E o motivo não é totalmente natural. É o acúmulo, poluição, fertilizantes carregados pelos rios, mudanças climáticas. O oceano começa a perder oxigênio, e quando isso acontece, a vida não se adapta. Ela recua, depois desaparece. O mais perturbador é que essas zonas não aparecem de uma vez. Elas crescem devagar, silenciosamente. Quase invisíveis no começo, até que se tornam grandes demais para ignorar. Isso não fica isolado no fundo do mar. Afeta a pesca, afeta economias, afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. O perigo de um sistema que morre devagar é o que ele não chama atenção. Ele só desaparece. E tem um sinal que o oceano emite há décadas. Um sinal real, registrado, rastreado por cientistas, que ninguém ainda conseguiu explicar completamente. Em 1989, sensores militares americanos detectaram um sinal subaquático super incomum. Não era o bloop, não era atividade sísmica. Era um canto com frequência de 52 Hz. Enquanto baleias azuis cantam entre 10 e 39 Hz, esse sinal estava completamente fora do padrão. Nenhuma outra baleia conhecida canta nessa frequência. Cientistas confirmaram, era orgânico, era real e era um animal. Mas nenhuma baleia da espécie conhecida conseguia ouvi-lo. Durante décadas, o mesmo sinal foi rastreado percorrendo o Oceano Pacífico. A mesma rota, o mesmo padrão, o mesmo animal. Nunca visto, nunca encontrado, apenas ouvido. Ficou conhecido como Baleia 52. E o apelido que o mundo deu a ela é mais preciso do que parece. A baleia mais solitária do mundo. Porque em um oceano cheio de sinais, o dela não era compreendido por ninguém. O sinal ainda é rastreado até hoje. E ela continua cantando. Só que em um oceano que não consegue responder. E sim, foram 5 registros reais. E agora, a resposta para a pergunta do início. O que todos esses casos têm em comum? Nenhum deles foi encontrado por acaso. Todos foram encontrados porque alguém decidiu não parar de procurar. O bloop foi captado por sensores que monitoravam o oceano continuamente. O Inargune foi descoberto por um mergulhador que foi além do que estava previsto. O gigantismo abissal foi registrado porque os equipamentos chegaram onde os olhos jamais enxergaram. E jamais chegaram. As zonas mortas foram mapeadas porque pesquisadores insistiam em voltar
no mesmo lugar. A baleia 52 foi rastreada por décadas porque alguém achou que aquele sinal merecia atenção. O oceano não é misterioso porque esconde coisas. Ele é misterioso porque a gente ainda não decidiu olhar de verdade. E mais de 80% do fundo do oceano ainda não foi explorado. Isso significa que o que você viu hoje existe nos 20% que a gente conseguiu ver. O que está no restante, ninguém sabe. Agora, eu quero saber o que você acha. Qual desses 5 casos parece mais subestimado? O som que ainda carrega dúvida? As estruturas que podem não ser naturais? As criaturas que crescem sem limite? O oceano que está morrendo em silêncio ou a baleia que canta pra ninguém? Comenta aqui. Se esse vídeo te fez questionar alguma coisa e você chegou aqui, provavelmente vai fazer o mesmo com outra pessoa.